Olá! Que honra estar mais uma vez com você aqui, voltando com esse programa super especial da Lagoinha TV. E hoje o tema vai ser sobre mulher, uma mulher forte. Mas eu já quero convidar você, convida aí os amigos, os vizinhos, os parentes, chama todo mundo, manda uma mensagem do WhatsApp, fala que o programa Lagoinha TV vai começar. É um programa da Igreja Batista da Lagoinha, aqui na Nova Marabá. Nós somos a sua igreja na cidade. E nós temos uma honra no nosso coração de estar aqui, entrando aí na sua casa, na sua telinha, para falar das boas novas do Senhor com você. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Já pega papel, caneta aí, mulher, já vai anotando, que a gente vai ter um bate-papo muito precioso nesse momento. Eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Caroline Mendonça Borges, né? Eu sou pastora na Igreja Batista Lagoinha, lá em BH, e é tão gostoso poder estar aqui, lá tão longe da minha cidade, e ver que tem uma lagoinha aqui, que tem tantas pessoas sendo tocadas. Eu sou esposa do pastor David Borges, que também já esteve em alguns programas aqui, né? E sou mãe de uma pequenininha chamada Maria, uma bebezinha. Hoje ela está com 7 meses, mais ou menos, e é um bebezinho coisa mais fofa. Então, assim, sou mãe, sou esposa, sou pastora, professora no Seminário Teológico Carisma. Então, a gente tem muitas funções, né? E é um pouquinho disso que nós vamos falar nesse programa hoje, né? Olha, ela falou do Seminário Teológico Carisma. Né? Então, na próxima turma, já se inscreva, venha aprender, venha crescer, porque tudo na nossa vida passa pelo conhecimento, né, Carol? Inclusive, você que é mulher. Né? A mulher, ela cai naquela ideia de que ela só tem que fazer, só tem que fazer. Né? E hoje a gente vai falar sobre uma mulher forte. Na verdade, Carol, toda mulher deseja ser uma mulher forte. Né? E vamos começar. O que é ser forte? Muitas pessoas, na verdade, se cobram isso, né? Ser forte, eu acho que, na verdade, é você buscar força no Senhor. Porque a fortaleza não é ser forte fisicamente, você pode cuidar do corpo, deve cuidar do corpo, mas não adianta você ter músculos. E até tem umas que até se parecem com homens, porque querem ser forte no físico. E ser forte, muitas vezes, emocionalmente, espiritualmente, tudo está baseado na palavra. Você só consegue ser forte emocionalmente se você estiver alinhado com a palavra de Deus. Você buscar a palavra de Deus. Forte espiritualmente, não existe ser forte espiritualmente sem ter intimidade constante com o Pai, sem ter comunhão com a palavra. Então, nós precisamos aprender que ser forte não é uma pessoa que não tem problemas, não é uma pessoa que não chora, que não tem dificuldades. Ao contrário, uma pessoa forte, na verdade, é o que nós chamamos de resiliente. É uma pessoa que passa pelo problema, passa pela tribulação, passa pela circunstância, que todo mundo aí em casa já passou por alguma situação, um problema, situação difícil, alguma perda, mas ela sabe sair daquela situação dando a volta por cima, com a força no Senhor, buscando a Deus e falando, peraí, eu não vou deixar que isso me abate e que isso me jogue para o chão e que eu perca as minhas forças, a minha vida, a vontade de viver. Ao contrário, eu vou fazer com que isso se transforme em mais um degrau para que eu possa crescer, me fortalecer nele. Então, assim, nós precisamos ser resilientes. O que é resiliente? É aprender a passar pelo problema, aprender a passar pela situação, aprender a passar pelo dia mal e sair dando a volta por cima, falando, peraí, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou passando por uma leve e momentânea tribulação, mas que produzirá um eterno peso de glória. É aprender a passar pelo problema e não se render a ele, mas falar, peraí, Deus quer me ensinar alguma coisa nisso? Então eu vou aprender, vou vencer, vou passar na prova e vou subir de fase. E quando você sobe de fase, você olha para trás e você olha para aquele problema que você fala assim, nossa, eu não consigo, eu não estou resistindo, eu vou morrer. Quando você sobe de fase, você passa por aquilo, você olha para trás e fala assim, nossa, foi difícil, eu quase morri, mas passou. Eu costumo brincar que
lembra aí, traz na sua memória o pior dia da sua vida. Talvez foi a perda de alguém, talvez foi a falência dos negócios, talvez foi a pandemia, eu não sei, o pior dia da sua vida. Traz a sua memória aí. Tem uma boa notícia para você, já passou. E mesmo o melhor dia da sua vida, talvez o nascimento do seu filho, o seu casamento, sei lá, o dia da sua salvação, da sua conversão, do seu batismo, também já passou. Tudo passa. Então a gente tem que entender assim, eu estou passando por um momento difícil, vai passar. Vai passar. Deus, me ajuda aqui, vai passar. Eu lembro quando eu tive a Maria, o primeiro mês é muito difícil, né? Primeiro bebê, é tudo novo, e sem dormir, aquela coisa toda, e puerpério e tal. E eu falei, Deus, como que vai ser isso? Me ajuda. E aí eu só lembrava, só vinha uma frase no meu coração, vai passar, vai passar. Vai passar. E hoje, meses depois, eu olho para aquele tempo e eu falo assim, nossa, como passou tão rápido? E naquele tempo eu achava, meu Deus, não vai passar nunca, eu não vou conseguir sobreviver. Então, uma mulher forte é uma mulher que consegue olhar com outra ótica para a situação que ela está hoje. É uma situação maravilhosa, mas vai passar. Eu tenho que aprender a viver e construir novas situações maravilhosas. É uma situação muito difícil, também vai passar. Eu tenho que aprender com aquela situação para levar para um novo nível, uma nova maturidade, um novo começo, um novo tempo com Deus, né? Carol, interessante é que esse tempo tem muitas distorções, movimentos que surgiram, tantas coisas, e que a mulher começou a olhar para aquilo e falar, para mim ser forte eu tenho que ser isso aí. Uma das coisas de um dos movimentos é tentar igualar a mulher ao homem. E isso trouxe um perigo para essa geração de mulheres. Como pastora, muitas vezes eu vou cuidar de uma pessoa e eu vejo que o problema dela é querer se igualar com o homem, fazer as coisas que o homem faz, como se a partir dali ela fosse se tornar forte e a partir dali ela fosse se tornar valorizada. E isso é muito sério, porque Deus fez a mulher com as suas características e com a sua função peculiar. E ela não precisa se igualar a ninguém para ser valorizada, né? Ela não precisa aparecer com o homem ou ter a força que o homem tem para ela ser uma mulher forte. Porque se ela estiver dentro da função dela, de ser auxiliadora, de ter as suas características peculiares, ela vai se tornar forte, né? Porque nós temos o que o homem não tem, né? Mas aí veio essa geração e trouxe essa distorção. E mulheres não conseguindo, né, o que elas desejavam, vendo a maternidade como uma escravidão, né, porque é bom ser homem que não gera, não cria aquela barriga. Então, assim, começou a olhar tudo que o Senhor fez de tão belo de uma maneira errada. Distorcer, né? E distorcida, né? E a mulher forte, ela é forte porque ela sabe a função dela e ela não precisa sair da função dela. Você concorda? Sim. Eu acho, sabe quem que me lembra? Débora. Débora, ela foi uma profetisa, ela fez algo grandioso. Gente, naquela época, na época de Débora, a mulher não era contada, a mulher não era tida como alguém importante. Débora fez uma diferença gigantesca, só que tem uma pequena diferença das mulheres de hoje. Ela não precisou diminuir ninguém para isso. Você vê que ela foi uma profetisa, ela foi alguém importante, uma juíza da época, alguém que ganhou espaço simplesmente porque ela se posicionou sendo mulher. A gente está vendo valores distorcidos hoje nessa geração de feminismo entrando dentro da igreja, que a gente precisa ser como o homem. Você não precisa ser como o homem e você não precisa diminuir o homem para isso. Porque a história começa lá de trás. Quando os homens foram para a guerra, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e dos afazeres, e os homens morreram. E as mulheres ficaram desesperadas porque agora o provedor da casa se ausentou, ele morreu na guerra. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, mas eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que fazer tudo isso. E sim, a mulher começou a se redescobrir no trabalho e não tem problema nenhum nisso. O problema é a mulher querer diminuir o outro, seja homem ou seja outra mulher. Diminuir o outro para poder crescer. Não precisa disso. A mulher, ela tem muita proatividade. A mulher sabe fazer coisas maravilhosas tão bem ou até melhor do que os homens. Mas nós não precisamos diminuir ninguém para isso. Eu não preciso diminuir a outra para isso, porque eu sou melhor do que ela.
para eu me sentir bem, e eu não preciso diminuir os homens. Com essa sede, com essa ganância de diminuir os homens, nós estamos ficando desprotegidas. Porque nós mulheres, nós somos fortes. Nós temos eu quero ser igual o homem na empresa. Você pode ser sem ter que diminuir ninguém. Você pode conquistar, mas você tem que entender também que se você ficar nessa ânsia de só trabalho, vai chegar um tempo, vai chegar uma idade, vai chegar um tempo que você vai falar assim, tá, eu conquistei muita coisa, sou milionária. E com quem que você vai dividir? Você não tem família, você não tem amigos, porque você gastou toda a sua energia só no trabalho. Você pode trabalhar, você pode ser dona de empresa, você pode ser empresário, você pode ser tudo o que você quiser. Mas você não pode esquecer que o nosso chamado foi, o que Deus nos criou para ser, foi mulheres que auxiliam, mulheres que ajudam, mulheres proativas. Meu marido, ele fala muito para os homens. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o homem pode ser um líder 40%, a mulher 60%. Em que sentido? Eu sou muito mais falante do que meu marido. Meu marido é mais tranquilo, é mais equilibrado. Eu sou muito mais... eu sou cheia de ideias, sou criativa. Então, às vezes, eu chego com um monte de ideia para ele e ele é um executor. Até uma vez nós recebemos uma profecia que eu era a águia e ele era o touro. Porque eu tenho um monte de ideias, sou muito criativa, e ele é aquele que pega e fala, então tá, então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer... Então, nós somos um complemento um do outro. Nós não completamos o outro, porque nós somos completos só em Cristo. Mas nós complementamos o outro, ou seja, nós transbordamos o outro. Então, não tem problema, às vezes, você ser aquela que mais aparece, aquela mais proativa, desde que você entenda o seu papel, desde que você coloque o seu marido ou a pessoa que está do seu lado, do lugar dele, você consiga elevar o homem. Tem mulheres que têm dificuldade de fazer com que o homem seja conhecido. A mulher de Provérbios 31 fala que o homem era elogiado nas portas da cidade por causa dela. Então, ao contrário, quando você entende o seu papel, quando você entende o seu lugar, você vai elevar o seu marido, você vai querer que ele esteja voando com você. Porque tem mulher que está querendo voar e o marido está lá atrás. É muito melhor quando você chama ele junto e vocês voam juntos, vocês conseguem alcançar lugares muito maiores. Quando eu fui consagrada pastora com 19 anos. E eu fui casar com 28. Então, quando eu fui casar, eu já tinha um ministério, já era conhecida, já tinha um nome, já tinha um ministério. E aí o David, não é que ele estava começando, ele já tinha uma longa carreira no ministério, já tinha anos que ele servia e tal, mas ele ainda não era tão conhecido. E Deus falou comigo assim, você está disposta a dar um passo para trás, para que vocês possam ir juntos? E eu, naquele momento, falei assim, como assim vou dar um passo para trás? Vou deixar de ministrar, vou deixar de fazer, vou deixar de acontecer. E Deus falou assim, olha, quando você dá um passo para trás, quando eu peço para você dar um passo para trás, a gente acha que é retroceder. E não é retroceder, é como uma flecha. Deus está puxando você para trás, mas na verdade para te esticar, para que você possa alcançar lugares muito maiores e muito mais longe juntos. Hoje eu consigo, casada e com o marido sábio, né, do meu lado, hoje nós dois conseguimos alçar voos muito maiores. E você tendo sabedoria, mulher, você consegue elevar o seu homem. E hoje o David tem mais convites às vezes do que eu. Por quê? Porque eu quero que ele cresça, eu quero que ele voe, eu quero que ele seja conhecido, para que fique mais... A gente acha que é uma competição, e não é. Eu tenho o meu papel, ele tem o dele, nós dois juntos temos um chamado, temos um propósito, e quanto mais eu elevo o meu marido, quanto mais eu coloco ele lá em cima, mais fácil fica para eu estar submissa à missão dele. Submissão parece que é um palavrão, né? As pessoas falam assim, nossa, eu tenho que ser submissa, aí a gente tem um conceito de ser submissa, de ser capacho. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que ele quiser. Submissão, a palavra já diz, é estar sobre uma missão. O marido tem uma missão, a missão de... E, na verdade, o marido também, a Bíblia fala que o marido é submisso a Cristo. Então, o marido também, antes de cobrar a submissão da mulher, ele precisa ser submisso a Cristo. Então, todos nós somos submissos, o homem e a mulher. A mulher é o homem e o homem é a Cristo. Então, quando você entende submissão como algo ruim, você sempre vai diminuir o seu homem. Você sempre vai falar mal dele na frente das pessoas, você vai diminuir ele. Agora, quando você entende que submissão é estar debaixo de uma missão, você vai
fazer com que ele descubra, você vai ajudar ele na missão. Amor, qual que é o seu propósito? Para que você nasceu? O que você gosta de fazer? Você gosta disso? Vamos investir num curso nisso? Vamos investir em algo nessa área? Vamos investir nesse ambiente para que você possa crescer? Porque quanto mais eu elevo meu marido, mais fácil, mais confortável fica de estar debaixo da missão. Agora, quanto mais eu diminuo meu marido, mais apertado vai ficar e mais difícil vai ser. Por quê? Porque eu estou colocando ele lá embaixo. Então, mais apertado vai ficar. Agora, quanto mais eu falo, amor, eu quero ver você crescer. Eu quero ver você viver os propósitos. O que você nasceu para fazer? O que você gosta? Vamos descobrir juntos? Às vezes você está casada com alguém que não sabe a sua missão. Ele tem uma missão. Ele foi criado com um propósito de propósito. Você pode ajudar ele a descobrir. Meu marido fala no livro dele que a mulher é a parceira de Deus no resgate da masculinidade. Então, você, mulher, que está casada, você é uma parceira de Deus para elevar o seu marido. Carol, mas eu estou solteira. Procure estudar sobre a função do homem, o chamado do homem, o papel do homem, para que quando você conhecer alguém, fique mais fácil de você elevar. E se você está solteira, eu quero dar uma dica. Quando eu fui namorar, quando eu fui conhecer o David, que é meu marido hoje, eu fiz várias perguntas. Qual que é o seu chamado? Aonde você se vê daqui 5 anos? Qual que é o seu propósito? Porque eu sabia qual era o meu chamado, eu sabia qual era a minha missão. Então, eu não ia enfiar debaixo de qualquer missão ou de alguém que não sabia. Então, se você está solteira, descubra quem você é, saiba quem você é e faça perguntas antes de se envolver emocionalmente. O que você se vê fazendo? Qual que é o seu propósito? O Date foi meu primeiro e único namorado. Mas eu já tinha conversado com vários rapazes. E tinha rapazes que eram de Deus. Menino super de Deus, menino super gente boa, bacana. Mas quando eu ia conversar sobre o propósito, a missão dele, o chamado dele, não tinha a ver com o meu. Então, para eu me submeter àquilo, ia ficar difícil, ia ficar apertado. E eu falei assim, eu não quero isso. Mas para isso eu tinha que saber qual era a minha missão, qual era o meu propósito. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem nós somos. Para depois ficar mais fácil de você submeter. Carol, mas eu já sou casada, eu não tive essa sabedoria, não tive esse start antes. E agora? Como que eu faço? Igual outro dia a gente ouviu essa expressão. Como que eu troco o pneu com o carro andando? Você agora vai ter sabedoria do céu, você vai orar, você vai buscar para falar com Deus. Deus, o que eu posso fazer para elevar o meu marido? Até hoje eu preciso fazer isso. Meu marido sabe a missão dele, ele sabe o propósito dele, mas até hoje, às vezes, dá uma desanimada, ou eu dou uma desanimada, ele vem e me eleva, ou ele dá uma desanimada, eu falo, amor, o que nós podemos fazer? Você se descobriu nessa área? Então vamos fazer um curso nessa área? Vamos ler um livro juntos? Às vezes, sei lá, você não gosta de ler, o seu marido não gosta de ler, propõe ler juntos. Vamos ler um livro nessa área? Essa é uma debilidade que você tem. Então, vamos ler um livro juntos? Um dia eu leio um capítulo, outro dia você lê outro. Então, nós precisamos criar estratégias, pedir Deus a sabedoria e estratégias para como elevar o nosso marido. E não só o marido, elevar os nossos filhos, elevar as pessoas do nosso lado. Nós mulheres temos muita dificuldade de elevar outra mulher que está no nosso lado. Nossa, eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu. Isso é horrível, porque quanto mais eu elevo as mulheres que estão do meu lado, mais nós vamos voar juntas. Por que eu tenho que ver a outra pior do que eu? Por que eu não posso celebrar? Tem uma menina que convive comigo, convive assim, né? Mais ou menos comigo, e é nítido você ver que ela tem inveja de mim. E aí as pessoas falam assim, mas por que você investe nessa pessoa, sendo que é tão claro ver que ela tem inveja de você? Eu falo, olha, eu quero investir nela porque ela tem inveja, porque ela, na verdade, está se comparando comigo. Mas eu quero investir nela para que ela entenda a identidade dela, para que ela possa voar sendo ela e não querer se comparar com outras. Então, a gente precisa entender que mesmo aquelas pessoas que, às vezes, estão sugando você de alguma forma, quando você olha com uma outra ótica e você quer elevar aquela pessoa, ela vai se descobrir de um modo que ela vai voar no chamado dela e não vai ter que ficar tendo inveja de você. Mas para isso você tem que ter uma maturidade e querer ver o outro também viver o propósito dele e não só você, né? Interessante, Carol, que tudo que você falou aí resume que uma mulher forte, ela sabe a sua identidade. Sabe por quê? Você falou algo interessante que é algo que mulheres hoje, elas não conseguem viver. Você falou assim, olha, eu conversei com muitos rapazes, mas mesmo solteira, querendo casar, você não se relacionou com eles. Porque você percebeu que eles não tinham o propósito para você se submeter. Só que o que acontece?
uma mulher forte que tem identidade e que, se tiver que continuar solteira, para não casar errado, vai continuar. Mas essa geração de hoje, o ponto-chave da sua fraqueza é não saber a sua identidade. Então, elas têm até medo. Você falou algo, eu perguntei, qual o seu propósito? Aonde você quer chegar? Né? Elas não perguntam nada, porque, na verdade, elas têm até medo da resposta e de não dar certo, porque é melhor eu casar do que eu continuar solteira. Aí, é uma mulher que vai prolongando a sua fraqueza e vai chegar um momento que ela não vai dar conta. Porque a gente nasceu com um propósito. Nós servimos a um Deus que é aquele que nos supre. Né? Aí você já casa errado, pensando naquele relacionamento, ou pensando assim, eu vou casar, e aí, lá no meio do caminho, eu vou ajudar. Exatamente. Né? Aí essa pessoa que casou, ela já não é uma mulher preenchida em Deus, né? Ou seja, ela quer ajudar o outro, sendo que ainda ela nem se preparou, né? Nem ela chegou em um nível de intimidade com Deus, de saber a sua identidade, de saber o seu propósito. Aí, por isso que existem tantos divórcios e mulheres aí frustradas, que se olham no espelho e falam, eu sou a pior mulher do mundo, eu sou fraca, né? Por falta de identidade. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que as mulheres de Deus, né? Ali, Esté, Débora, eram mulheres primeiro de identidade, completas por Deus. Sabiam quem elas eram, né? Qual era o objetivo de vida. Então, assim, vale a pena. A mulher forte, ela não é através de um relacionamento, através de um casamento, não é através de nada que ela vai se tornar forte. O primeiro ponto é ela estar com o Senhor. Na verdade, quando você se pergunta, eu quero fazer essa pergunta para você que está nos assistindo. Quem é você? A tendência é a gente responder assim, eu sou pastora, eu sou mãe, eu sou esposa, mas na verdade tudo isso são bônus. Quem é você? Primeiro você tem que entender e vestir essa camisa. Eu sou filha de Deus e eu sou alguém que Deus criou com propósito e de propósito. E o meu propósito é esse. Depois disso, eu sou filha da Maura, eu sou esposa do David, eu sou mãe da Maria e dos próximos filhos que virão. Então, a gente às vezes tem a tendência de colocar as nossas funções. Eu sou pastora, mas no momento que eu fui mãe, eu precisei parar um pouco. Aí, se você é aquilo que você faz, você acaba se frustrando. Eu sou empresária, se a minha empresa faliu, eu perdi o chão, porque eu sou aquilo que eu faço. Se eu não estou fazendo aquilo, eu fali. Então, nós precisamos saber quem nós somos antes do que nós fazemos. Porque Deus, Ele quer se relacionar com uma pessoa e não com uma máquina. Ele se relaciona com quem você é. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Como diz 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, antes de todas as nossas funções, nós somos uma pessoa. E isso é tão bom, até mesmo para você não cobrar a perfeição do outro. Porque ela é pastora, ela tem que ser perfeita. Mas antes de ser o título de pastora, ela é um ser humano. E um ser humano falha, um ser humano erra. Então a gente espera a perfeição do outro. Não, porque é fulano. Não, porque a gente coloca as pessoas em pedestais. E a gente coloca também o nosso marido, ou futuro marido. Não, porque quando eu casar, eu vou ser feliz. E aí eu conheço pessoas que são casadas com maridos lindos, com filhos perfeitos, e são frustradas. Por quê? Porque colocaram a expectativa que só Deus pode fazer, que é preencher o vazio, o buraco do nosso coração, em pessoas. E aí você coloca um peso em um homem que não vai conseguir, gente, o seu marido não vai te suprir. Quem se supre por completo é Deus. Por isso que nós falamos que nós casamos para fazer o outro feliz. Para você não colocar expectativas. Ou seja, você que precisa fazer algo pelo outro. Se ele retornar e fizer algo por você, é claro que você vai ficar... Carol, mas isso é um absurdo, eu vou casar para ser infeliz? Não, mas quando você faz o outro feliz, automaticamente você recebe algo em troca. Lógico que você não vai fazer isso por interesse, mas se eu dou um sorriso para você, eu recebo um sorriso de volta. Por quê? Gentileza gera gentileza. Se eu caso para fazer o meu marido feliz e para fazer com que ele seja o homem mais feliz dessa terra, é claro que ele vai se sentir tão completo, tão feliz, e ele vai falar assim, cara, eu preciso fazer algo por essa mulher. Mas eu não posso colocar essa expectativa nisso. E isso não é fácil, tá, gente?
Eu coloco expectativa, provavelmente a pastora também coloca. Todos nós colocamos porque é natural, mas nós precisamos trabalhar isso em nós. Olha, eu vou fazer isso não por interesse, eu vou fazer isso porque eu quero fazer por amor, eu quero fazer para me doar, eu quero fazer porque Jesus fez por mim sem eu dar nada a Ele em troca. Então, assim, é algo constante que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Então, se você está solteira, escolha bem, converse bem antes de se envolver emocionalmente. Eu fiz perguntas para o David antes de dar o primeiro beijo. Na verdade, a gente saiu, quando a gente estava se interessado um no outro, a gente saiu várias vezes e a gente conversava sobre tudo. Ficávamos horas, 4 horas, 3 horas conversando. E eu perguntava sobre tudo. Como que é o seu relacionamento com a sua família? Você já se relacionou? Por que você terminou o último relacionamento? Porque a forma que ele fala da ex vai falar muito de quem ele é, do caráter dele. Se ele só fala mal, ele vai fazer isso com você. Se ele destrata a família dele, ele vai fazer isso com você. Então é bom você perguntar tudo, tudo mesmo. Ah, mas eu vou afugentar os homens. Porque realmente os homens hoje não sabem quem são. Então, se você casar com um homem que não sabe quem é, e você também não sabe quem é, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí isso entra várias falas, várias coisas, entram em direções que vocês se perdem. Então, primeiro, cuide de você, sabe? Saiba quem você é, busque a sua identidade na palavra de Deus, busque quem você é nele, porque quando chegar uma outra pessoa, você vai só transbordar. Então, não queira buscar no outro aquilo que você não sabe nem em você mesmo. Quem você é, qual é o seu chamado, qual é a sua identidade. Se preencha em Deus e deixa transbordar no outro. E não buscar um vazio que você tem no outro, porque ele não vai te preencher. E, às vezes, você está aí falando assim, eu não aguento mais ouvir falar de identidade, de esperar, porque é uma geração que tem que ser tudo imediato. Mas lembre, quando você decide construir uma casa e você fala assim, vai começar hoje, não fica pronta no mesmo dia. Né? Demora muito tempo. Exatamente. A nossa vida é uma construção. Todo mundo que quer ter força, músculo, passa meses treinando até o músculo aparecer. É assim na nossa vida também. A gente vai dar um intervalo, mas a gente volta já já. Esse tema que está muito interessante. Fica aí que a gente tem algo muito precioso para falar com você. A gente já volta.